Fala, nação rubro-negra! Hoje o clima é de muita emoção, porque o Mengão segue respirando forte na briga pelo topo do Campeonato Brasileiro. O torcedor flamenguista acordou com aquele sentimento de esperança e confiança, já que a última rodada foi daquelas que mexem com o coração. O Palmeiras acabou tropeçando diante do Mirassol e isso mudou completamente o cenário da tabela, deixando tudo aberto, tudo embolado e o Flamengo ali, colado, pronto para assumir a liderança a qualquer momento. O campeonato entrou na reta decisiva e cada jogo agora vale ouro, cada ponto pode definir quem vai levantar o troféu no fim da temporada. E é justamente sobre isso que a gente vai falar, porque depois dessa derrota do Palmeiras, ficou claro que os caras não são esse bicho-papão todo que pintam por aí. Quando o adversário tem um bom sistema tático, um time bem treinado e organizado, o Palmeiras sente dificuldade. Contra as equipes que estão no G6, eles praticamente não conseguiram vencer, tropeçaram em quase todas. E olha, o Mirassol deu aula de intensidade e de postura dentro de campo. Foi para cima, acreditou até o fim e acabou vencendo por 2-1, mesmo depois de um gol polêmico validado pro Palmeiras, que para muita gente foi um verdadeiro absurdo. O lance do Vitor Roque foi claramente precedido de falta, o árbitro tinha levantado o braço e, mesmo assim, o gol foi confirmado. Mais uma vez, a arbitragem gerou polêmica, e isso não é novidade quando se trata de favorecimento em jogos dos caras. Mas o que importa é que o Mirassol não se abateu, foi lá e buscou a virada. Resultado justo, premiando quem acreditou até o último minuto. Com isso, o Flamengo e o Palmeiras estão empatados em número de pontos, e o critério que mantém o time paulista na frente é apenas o número de vitórias. Eles têm 21, enquanto o Flamengo soma 20. Ou seja, estamos ali, na cola, com tudo para virar esse jogo e assumir o topo. E o que o torcedor rubro-negro precisa fazer agora é continuar acreditando, empurrando o time, lotando o Maracanã e fazendo aquela festa que só a nação sabe fazer. O momento é decisivo e o apoio da torcida pode ser o diferencial nessa reta final. E falando em desempenho, não tem como não destacar o nome de Georginio de Arrascaeta. O uruguaio tá simplesmente voando. São 30 participações diretas em gols em 30 jogos no Brasileirão. É impressionante. Ele vem sendo o cérebro do time, o cara que dita o ritmo das jogadas, que tem a visão de jogo absurda e que consegue transformar uma bola simples em uma jogada de gol. É um jogador diferente, de outro nível, que entrega regularidade e qualidade toda a partida. Essa temporada dele é uma das mais consistentes que a gente já viu desde que chegou ao Flamengo. E tem mais, a Conmebol já confirmou que o Flamengo está matematicamente classificado para a próxima edição da Libertadores. A pontuação já garante o Mengão entre os melhores, e o clube até recebeu as boas-vindas nas redes oficiais da entidade. Claro que o objetivo é maior, o foco é ser campeão, mas é sempre bom saber que a vaga já está garantida. O sonho é conquistar novamente o título e entrar direto no pote 1, com moral, representando o Brasil e mostrando que o Flamengo é gigante também fora das fronteiras nacionais. Agora, voltando pro Brasileirão, o jogo contra o Santos foi daqueles que deixam o torcedor com o coração na mão. O placar de 3-2 até parece que foi uma partida equilibrada, mas quem viu sabe que o Flamengo dominou boa parte do confronto. O time abriu 3-0 e controlava o jogo com tranquilidade até os 43 minutos do segundo tempo. Aí, num descuido, o Santos marcou 2 gols relâmpago e deixou todo mundo em alerta, achando que vinha um empate improvável por aí. Mas o Flamengo segurou firme, manteve a calma nos minutos finais e garantiu os 3 pontos que eram fundamentais. Arrascaeta ainda perdeu um pênalti, mas o importante foi conquistar a vitória e seguir vivo na luta pela liderança. O Maracanã, mais uma vez, foi palco de um espetáculo da torcida. A vibração das arquibancadas, os cânticos, a energia pulsando do início ao fim. O torcedor rubro-negro sabe que é parte essencial dessa caminhada, que é o 12º jogador em campo. O time sente esse apoio e joga diferente quando o estádio tá cheio, quando o grito ecoa e empurra cada bola. É esse espírito que o Flamengo precisa manter nas próximas rodadas, porque o título vai ser decidido no detalhe, no psicológico, e o peso da camisa, junto com a força da torcida, pode fazer toda a diferença. Agora, o que movimentou as redes sociais foi a reação do Neymar após o jogo.
O camisa 10 do Santos saiu completamente irritado, reclamando da arbitragem, discutindo com o juiz e até com o técnico. Ele estava visivelmente abalado com a derrota e não escondeu a frustração. Durante o intervalo, chegou a chamar o árbitro de arrogante, disse que ele não sabia apitar e ainda saiu de campo batendo boca. Só que o que mais repercutiu foi a resposta do Flamengo nas redes. O clube fez uma brincadeira com o volante Eric Pulgar, perguntando o que ele tinha no bolso, numa clara alusão à marcação que ele fez em cima do Neymar. E olha, foi um verdadeiro bolso mesmo, porque o chileno anulou o camisa 10 do Santos, não deixou o craque respirar. Pulgar jogou com uma concentração absurda, sempre colado, sem dar espaço, sem cair em provocação. E o resultado foi um Neymar apagado, sem brilho, bem distante daquele jogador que costuma desequilibrar. É claro que o Neymar é diferenciado, tem qualidade técnica acima da média, mas dessa vez o Flamengo soube neutralizar. E o torcedor adorou a zoeira nas redes. É o espírito do futebol, dentro de campo, respeito, fora, aquele deboche saudável que faz parte da rivalidade. Enquanto isso, nos bastidores, o Mengão pode receber uma bolada inesperada. Estamos falando de cerca de 48 milhões de reais que podem cair nos cofres do clube por causa de uma possível transferência do volante João Gomes. O Manchester United está de olho no ex-cria da base rubro-negra, que hoje defende o Wolverhampton, e estaria disposto a pagar cerca de 50 milhões de libras pela contratação. Como o Flamengo manteve 10% dos direitos econômicos do jogador, além de uma porcentagem do mecanismo de solidariedade da FIFA, o clube carioca seria beneficiado financeiramente se o negócio for concretizado. João Gomes vem se destacando demais na Premier League. É um volante moderno, com intensidade, força física e muita leitura de jogo. Apesar da situação complicada do Wolverhampton na tabela, o brasileiro tem se tornado um dos pilares do time, colecionando prêmios de melhor jogador da partida e liderando as estatísticas de desarmes. E ver um garoto revelado no ninho do urubu brilhando na Europa é motivo de orgulho para a torcida. Além de mostrar a força da base do Flamengo, esse tipo de venda reforça o caixa do clube e permite investir ainda mais no elenco principal. Se a negociação realmente acontecer, o Mengão embolsa uma quantia que ajuda bastante nas finanças e pode ser fundamental para reforçar o time nas próximas janelas. E enquanto a diretoria observa o mercado, o jurídico do Flamengo se prepara para mais uma batalha. O atacante Bruno Henrique será julgado pelo Pleno do STJD, e o clube acompanha de perto esse caso. A expectativa é tentar reduzir ou até anular a punição que ele recebeu em primeira instância. O jogador pode pegar até 12 jogos de suspensão, mas a defesa vai tentar demonstrar que a decisão anterior foi exagerada e que ele deve estar livre para seguir atuando nessa reta final de campeonato. O julgamento promete ser movimentado, e o Flamengo vai fazer de tudo para garantir que o seu camisa 27 continue em campo, ajudando o time no momento mais decisivo da temporada. O clima é de foco total. Dentro e fora de campo, o Flamengo mostra que está vivo, competitivo e determinado a lutar por todos os objetivos até o fim. O elenco vem se ajustando, a torcida segue fazendo sua parte e a confiança está lá em cima. O caminho até o título é difícil, cheio de obstáculos, mas o torcedor sabe, quando o Mengão entra no modo decisão, é outra história. E o Flamengo chega nessa reta final de temporada com aquele sentimento de que tudo é possível. O time parece ter encontrado o equilíbrio certo entre intensidade e controle, algo que faltou em alguns momentos do campeonato. O elenco entendeu que, mais do que jogar bonito, o importante agora é vencer. E o torcedor sente isso dentro de campo, porque cada partida tem sido uma verdadeira batalha. Não existe mais espaço para erro, qualquer vacilo pode custar caro, e é por isso que o grupo vem demonstrando maturidade, sabendo quando acelerar, quando segurar e como administrar o resultado sem perder o foco. O técnico vem conseguindo manter a base titular e dar confiança aos reservas, que entram com sangue nos olhos quando são chamados. Essa união entre jogadores, comissão técnica e torcida é o que vem sustentando o Flamengo nessa arrancada final. Depois da vitória sobre o Santos, o clima no vestiário foi de alívio, mas também de concentração. Os atletas sabem que ainda tem muita coisa pela frente e que o título brasileiro é decidido no detalhe. Arrascaeta, que perdeu um pênalti, foi um dos primeiros a falar que o importante era o coletivo.
A postura dele mostra o quanto o grupo está unido. Gabigol vibrou com o resultado e destacou o espírito de luta da equipe. Pedro, por sua vez, vem retomando a confiança e voltando a marcar com regularidade. Esse trio ofensivo é a espinha dorsal do time, e quando eles estão bem, o Flamengo se torna praticamente imparável. Um ponto que chama a atenção é a consistência defensiva que o time vem demonstrando. Mesmo com alguns deslizes pontuais, como os 2 gols sofridos no fim contra o Santos, a zaga tem mostrado evolução. O sistema defensivo hoje é mais compacto, as linhas estão mais próximas, e a marcação na saída de bola do adversário vem sendo muito bem executada. Pulgar, que ganhou destaque por anular Neymar, tem sido o equilíbrio entre a defesa e o ataque. Ele é o típico jogador que passa despercebido para quem olha só o resultado, mas dentro de campo faz o time funcionar. Marca, intercepta, distribui o jogo e ainda aparece como elemento surpresa. Esse tipo de jogador é fundamental em um time que quer ser campeão. Nos bastidores, o clima é de foco total. A diretoria acompanha de perto o desempenho da equipe, mas também está atenta às movimentações do mercado. O possível lucro com a venda de João Gomes é apenas uma parte de uma estratégia maior. O Flamengo sabe que precisa continuar gerando receita e mantendo o equilíbrio financeiro, principalmente depois dos investimentos feitos em reforços nas últimas temporadas. A ideia é seguir contratando de forma pontual, buscando atletas que cheguem para resolver e não apenas para compor elenco. O clube quer manter o padrão de competitividade em todas as frentes, seja no Brasileirão, na Libertadores ou nas competições que virão no próximo ano. E não dá para falar de Flamengo sem mencionar a paixão da torcida. Em qualquer estádio do país, é impressionante a presença da nação rubro-negra. Mesmo fora de casa, parece que o time está jogando no Maracanã. É uma sintonia que poucos clubes no mundo têm. Essa energia contagia, impulsiona. E os jogadores sentem isso. Quando o torcedor canta, o time corre mais, se entrega mais. E é esse espírito que o Mengão precisa carregar até a última rodada. A reta final do campeonato promete ser eletrizante. Palmeiras, Flamengo e Cruzeiro estão na disputa direta, com o Mirassol correndo por fora e surpreendendo muita gente. Mas a verdade é que o Flamengo depende apenas de si. Se vencer seus jogos e mantiver o ritmo, tem tudo para levantar mais um troféu. O time vem mostrando maturidade para lidar com a pressão e experiência para não se abalar com os resultados dos rivais. Essa mistura de jovens talentos e jogadores experientes é uma das grandes forças do elenco. Falando em experiência, Bruno Henrique segue sendo uma peça-chave nesse elenco. Mesmo com a indefinição sobre seu julgamento, ele continua treinando forte e mostrando vontade de ajudar. A liderança dele dentro do vestiário é algo que não aparece nas câmeras, mas é sentida por todos os companheiros. É aquele cara que puxa o grupo, que fala o que precisa ser dito e que sabe o peso de vestir o manto rubro-negro. Se a punição for revertida, será um reforço e tanto para essa reta final. Enquanto o time se prepara para encarar o Sport na próxima rodada, o foco é total em manter a intensidade. O adversário vive um momento complicado no campeonato, mas ninguém no Flamengo quer saber de jogo fácil. Cada partida é encarada como uma decisão, porque o título pode escapar em um detalhe. A comissão técnica trabalha muito essa questão mental, para evitar qualquer tipo de relaxamento. O discurso é um só: respeito por todos os adversários, mas medo de ninguém. Arrascaeta, Gerson, Pulgar, Everton Ribeiro e companhia sabem que o momento pede entrega máxima. O calendário é puxado, o desgaste físico pesa, mas o grupo tem demonstrado uma entrega admirável. O departamento médico e a equipe de fisiologia trabalham dia e noite para manter todos em condições ideais. Essa estrutura é um dos diferenciais do Flamengo nos últimos anos. É o resultado de um clube que se profissionalizou em todos os setores e que hoje colhe os frutos desse trabalho. Tá curtindo o vídeo? Então deixa aquele like maroto, comenta aí o que tu tá achando e compartilha com os parceiros de arquibancada. Bora fortalecer o Central Rubro-Negro, rapaziada. Um simples comentário, mas vindo de quem veio, foi o suficiente para incendiar o noticiário esportivo e agitar as redes sociais. Ronaldo Fenômeno,
sempre com a franqueza que o consagrou dentro e fora dos gramados, deixou escapar um recado que soou como um verdadeiro puxão de orelha, e o alvo seria ninguém menos que o Flamengo. O ex-jogador, acostumado a falar sem rodeios, teria feito observações que, segundo fontes próximas, mexeram com os bastidores do clube carioca e reacenderam discussões sobre gestão, bastidores e o futuro do elenco rubro-negro. Durante uma participação descontraída em um evento esportivo, Ronaldo teria se mostrado incomodado com o que chamou de falta de foco e de excesso de vaidade em certos ambientes do futebol brasileiro. Sem citar nomes, mas com expressões que deixaram pouco espaço para dúvidas, o fenômeno teria mandado um recado indireto, porém afiado: futebol não é sobre quem grita mais ou quem tem mais seguidores. É sobre resultado, comprometimento e respeito à camisa. A frase, imediatamente interpretada como uma cutucada ao Flamengo, viralizou. Nos bastidores, fala-se que o comentário não foi por acaso. Pessoas próximas ao ex-craque afirmam que ele estaria insatisfeito com o rumo de algumas decisões recentes do clube, especialmente no que diz respeito à condução do elenco e à postura de certos dirigentes. O tom firme e a expressão séria de Ronaldo teriam deixado claro que se tratava de mais que uma simples opinião, era um alerta. A reação não demorou. Parte da torcida interpretou as palavras como um conselho de quem entende do assunto, enquanto outra se mostrou irritada com o que viu como uma tentativa de desestabilizar o ambiente. Já na imprensa, o comentário virou tema quente: estaria Ronaldo pensando em se envolver novamente com o futebol brasileiro em alguma função mais direta? Com a repercussão crescente, o nome do fenômeno voltou ao topo das discussões esportivas. Sua trajetória, marcada por títulos e por uma visão de gestão moderna, dá peso a qualquer frase que ele pronuncie. E, se há algo certo, é que quando Ronaldo fala, o Brasil inteiro escuta, especialmente quando o recado parece ter endereço certo. É isso, família. Valeu demais por acompanhar até aqui. Se ainda não se inscreveu, tá moscando, hein? Ativa o sininho para não perder nenhum papo de Mengão Raiz. Aqui é Central Rubro Negro, aqui é Flamengo até morrer. Tamo junto!